Bom dia a todos. Em alguns minutos a gente vai iniciar o webinar para que todos estejam presentes. Bom dia a todos. Esse é o webinar do Business em Equador. Alguns meses atrás nós tivemos o webinar do Business Equador sobre as eleições. Hoje a gente vai entrar sobre os aspectos societários, aspectos laborais de constituir uma empresa no Equador e de começar a investir. No próximo webinar, também sobre o Equador, nós trataremos sobre os aspectos tributários e de comércio exterior. Algumas informações gerais: o Equador possui uma população de 17,37 milhões de habitantes, considerando os números de 2019. É uma república presidencialista, assim como o Brasil, possui um IDH alto, de 759 pontos. O PIB estimado de 2014 é de 100 milhões e 485 bilhões, 100 bilhões e 485 milhões, desculpa, e o PIB per capita seria de 6.269 mil dólares por pessoa. A moeda é o dólar americano, anteriormente era o sucre, ou seja, é um país em que a circulação total da moeda no país se dá pelo dólar americano. Isso faz com que o Equador seja atraente para abertura de contas bancárias das empresas, pela questão de estimular a utilização do dólar americano. É uma moeda que possui uma estabilidade econômica é, diferenciada aqui na América Latina. O espanhol é falado por 99% da população, com outras 13 línguas indígenas, como Quechua e Uxuar. Uma democracia de 41 anos, ou seja, uma democracia mais antiga do que a democracia brasileira. O Banco Central é independente desde os anos 90. A última eleição foi em 11 de abril de 2021 e se trata de uma Câmara Única Legislativa, diferente do Brasil, que possui um modelo bicameral, em que existe o Senado e a Câmara de Deputados. Eles têm uma Câmara Única Legislativa. Isso não atrapalha na discussão de temas, porque, por exemplo, as CPIs, elas são decididas por comissões parlamentares específicas para isso, então não existe nenhum prejuízo do ponto de vista democrático de ser uma Câmara única. O presidente atual, Guilherme Lasso, que ganhou a eleição de abril, eles possuem uma Assembleia Nacional, são 137 assembleístas, que seriam equivalente aos nossos parlamentares, dividido em 12 comissões permanentes. A organização é delimitada após a Assembleia Nacional Constituinte de 2017 para a Constituição de 2008. E os assembleístas são eleitos para um período de 4 anos. Trabalhando um pouco nas opções de se instalar no Equador, é possível, como uma empresa, abrir uma sucursal, uma sede filial no Equador ou constituir uma nova empresa. E também é possível designar um representante comercial que vai atuar com as faculdades para agir pela empresa nesse país. As vantagens e desvantagens são muito parecidas com o que um empresário estrangeiro teria vindo para o Brasil. Se ele abre uma sucursal ou ele constitui uma nova empresa, ele vai ter uma carga tributária menor do que se ele age diretamente através de um representante comercial como empresa estrangeira. Os documentos necessários para a Constituição seria certificado de existência legal, que seria o estatuto, algum documento equivalente aqui no Brasil, como extrato da Receita Federal demonstrando que a empresa continua ativa,
o que seria complementar à Constituição, o Estatuto Social, a resolução do Conselho de Administração Assembleia autorizando a instauração e o capital necessário com a nomeação de um representante, que seria a pessoa responsável por responder pela empresa às autoridades públicas do país. Muito parecido com o processo também de constituição de uma empresa estrangeira aqui no Brasil. Como é que funciona hoje? Se você tem uma empresa que pretende abrir uma nova no país de origem, você precisa nomear um representante legal, que precisa ser cidadão naturalizado, e ele vai responder perante o fisco, vai responder perante as autoridades públicas no caso de uma citação em um processo. Então, o processo é semelhante aqui no Brasil e no Equador. As instituições responsáveis seriam a Superintendência de Empresas e Valores Mobiliários, o Registro Mercantil e o Serviço de Aluguel Interno. E a participação em concursos públicos, né, no caso de licitações e compras públicas, é necessário o cadastro no Registro Único de Fornecedores do Equador, justificar o cumprimento de certos parâmetros que vão variar de acordo com o ramo de atividade, capital mínimo específico e experiência anterior. Isso também muito parecido com o processo que existe aqui no Brasil. Então, três situações para atuar aqui como empresa estrangeira. Você exercer atos jurídicos esporádicos e isolados, né? Então, nesse caso, você não precisa necessariamente ter uma empresa instaurada, então tem a faculdade de responder às demandas e cumprir as obrigações adquiridas, não requerem um domicílio, mas deve ter um procurador representante no Equador. Praticar atividades também como execução de obras públicas, prestação de serviços públicos e exploração de recursos naturais do país, no caso das compras públicas e licitações, ou exercer atividades diretas com atividades econômicas no Equador. No Equador, é permitido que uma empresa tenha 100% do capital estrangeiro. Ou seja, uma empresa ela não precisa necessariamente nomear um cidadão do Equador para ter 1% da empresa para que ela possa atuar no país. Ela pode ser 100% de capital com o destinatário final do país estrangeiro, no caso do empresário brasileiro, do capital brasileiro. No mínimo de acionistas é dois, podem ser pessoas físicas, jurídicas ou ambas. Todas as pessoas físicas precisam de um presidente, um moderador ou diretor-geral, pessoas jurídicas, no caso, um CEO da empresa. Esse CEO, ele pode ser a mesma pessoa que o representante legal, assim como no Brasil, não é muito recomendado, por quê? Por uma questão de você auditar a empresa. Se você está fazendo investimento naquele país, é interessante que você separe as figuras do representante legal, que vai ser essa pessoa que representa você como sócio estrangeiro no país, e de quem vai administrar a empresa. Por quê? Porque quando o administrador ele precisa exercer certos atos, ele vai precisar da permissão da sócia. Se ele é a mesma pessoa, então ele vai estar dando autorização para ele mesmo, né? Se alguém de sua confiança não há problema, mas não é recomendado. Então é recomendado que, independente do país em que a empresa vai instaurar uma sede ou uma sucursal, você separem as pessoas do representante legal e do administrador. O presidente e o CEO da empresa, ele pode representar é, as empresas em qualquer atividade, as mais comuns, assim, tipos de empresas mais comuns são as de responsabilidade ilimitada e sociedades por ações simplificadas, que seriam a SAS. Aqui, a sociedade limitada tem no máximo 15 sócios, capital mínimo de US$ 400, reserva legal ou fundo de reserva precisa estar integralizado 20% do capital da empresa. A sociedade anônima, capital dividido em ações negociáveis na bolsa, assim como também no Brasil, capital mínimo de US$ 800 e reserva de 10% do capital. E a sucursal estrangeira, ela precisa de um representante permanente, capital mínimo de US$ 2.000 e o certificado de existência legal.
Processo de constituição da empresa. Primeiro passo é reserva do nome empresarial nas superintendências de empresa. Você precisa verificar se não existe um homônimo, ou seja, uma empresa de mesmo nome naquele país. Em seguida, a elaboração de estatuto social, da constituição da empresa, delimitando ramo de atividade, os sócios, a forma de atuação, o tipo de regime em que irá atuar, o registro público da empresa, até um tabelião para aqui como funciona com o CDT, de você aprovar o estatuto e publicar ele em diário oficial, o registro mercantil, como funciona aqui nas nossas juntas comerciais, com toda a documentação necessária, você vai até o registro mercantil para registrar a empresa e, por fim, a obtenção dos documentos de habilitação. Sem muitos segredos, o passo a passo da constituição da empresa, porque é muito semelhante como ocorre aqui no Brasil. Aqui entrando em sociedade por ações simplificadas, o que seria ela? Uma SAS. Elas são um novo tipo de empresa no Equador, né, de 2020, que permite reduzir o custo e o tempo de registro de novas empresas. São sociedades por cotas, ou seja, como funciona no LTDA, pode ser dividido por uma cota de R$ 1 para cada sócio. Um sócio pode ter 60%, outro sócio pode ter 40% das cotas, ou então 50-50, ou no caso de mais sócios, cada um com uma parcela. Elas podem ser equivalentes ou não ao valor da moeda. Os sócios só são responsáveis até o valor de suas respectivas contribuições sociais, da mesma forma que funciona no Brasil. O que é essa característica de limitada da sociedade? Significa que se você, como empresa, você é inadimplente, você só responde até o limite daquele capital da empresa, a não ser que seja verificado alguma fraude, um crime, alguma atividade dolosa. Fora desses casos, você só responde pelo capital da empresa. Em regra, um tribunal ele não pode adentrar nos bens sociais dos sócios para executar dívidas da empresa, por conta dessa responsabilidade limitada. Aqui no Brasil, a gente tem a questão dos tributos e do trabalhista, né, em que alguns juízes determinam que sejam executados bens de sócios de empresa, até mesmo de procuradores e representantes legais, quando a empresa é inadimplente. Isso é recorrível, né? Os tribunais demonstram que é possível reverter essas decisões, embora não impeça que, em primeira instância, possa haver bens bloqueados, mesmo com a responsabilidade limitada. O objetivo principal da Sociedade de Ações Simplificadas é facilitar o empresário na realização de suas atividades empresariais. As principais características, o primeiro, relacionados à razão de sua criação, e a segunda, ligada a características jurídicas do tipo de empresa. Vamos lá. É uma empresa que produz consideravelmente, reduz as barreiras de entrada, visto que seus requisitos e custos de incorporação são baixos ou quase nulos. Ela cria maior liberdade e conforto de fazer negócios, pedindo que sejam empresas individuais, ou seja, pode ser constituídas com um único acionista, e permite regular com maior flexibilidade, podendo incorporar resoluções privadas com protocolos, acordos de acionistas, acordos de não concorrência, entre outros. Prevalece a autonomia da vontade dos acionistas da empresa e favorece o acesso ao crédito por meio de instituições públicas e ou privadas. Ou seja, não é possível delongar muito para demonstrar que esse é o recomendável, o melhor tipo jurídico de empresa para se constituir se você vai abrir, vai expandir para o Equador. As características jurídicas, a limitação da personalidade limitada, as pessoas que são acionistas serão responsáveis perante os credores apenas até o valor de sua participação ou do capital que possui na empresa. Responsabilidade limitada também se estende a obrigações trabalhistas e fiscais, ou seja, diferente do Brasil, que resumindo de uma forma mais clara, no Brasil, se você tem uma dívida com uma empresa, você pode ser executado apenas na sua contribuição do capital social, no caso das empresas de responsabilidade limitada, né? Mas, na prática, questões trabalhistas e fiscais acabam entrando no patrimônio
dos sócios da empresa, ainda que a empresa seja uma LTDA. Isso é uma questão quase que totalmente jurisprudencial, ou seja, por decisões de tribunais se convencionou a atuar dessa forma. Isso pode variar dependendo do estado brasileiro, né? Mas, por exemplo, uma empresa que, em primeiro momento, pede uma demanda trabalhista e tem executado parte do seu patrimônio nessa ação e não foi suficiente para pagar toda a dívida, e aí o juiz determina que se bloqueie o patrimônio pessoal dos sócios e essa ordem é acatada, se não há recurso, essa decisão é válida, transitou em julgado, não há mais o que fazer, né? No caso do Equador, essa responsabilidade é limitada à contribuição social, isso não se estende às obrigações trabalhistas e fiscais, ou seja, questões de dívidas com os colaboradores e os tributos. Um juiz ele não pode adentrar nos bens dos sócios em nenhuma hipótese, como ocorre no Brasil. Personalidade jurídica, uma vez escrita no cartório de registros de empresas da Superintendência de Valores Imobiliários e Seguradoras, a empresa fica legalmente constituída, portanto, uma pessoa jurídica separada, independente dos acionistas é formada. Personalidade jurídica independente significa que a empresa é um sujeito autônomo, capaz de contrair direitos e obrigações. Ou seja, personalidade de pessoa jurídica. A pessoa jurídica ela é um ente em si e ela é capaz de contrair direitos e obrigações. Aqui no Brasil, até mesmo existe a possibilidade da responsabilização penal das pessoas jurídicas, como, por exemplo, no caso de crimes ambientais, e é algo inspirado em teorias europeias, mas que se instalou de uma forma peculiar aqui no Brasil, mas é mais uma forma de demonstrar que a pessoa jurídica ela é como um ente em si própria, ela é como uma pessoa mesmo, só que ela detém essa característica de ser ficta, de ser uma empresa, mas com todas as obrigações e direitos. Aqui também a gente pode verificar outro exemplo, a questão dos danos morais às empresas, né? A alegação de pobreza também para as empresas e outras características que equiparam para fins legais, desde o nascimento até a morte, como uma pessoa física. E no caso da SAS também, ações não, não contabilizados na bolsa, né? Os acionistas não podem estar listados no mercado de ações, com exceção da emissão de títulos. A limitação respeito a atividades, pode realizar todas as atividades permitidas e ter um objeto social amplo, sem prejuízo dos anteriores. Eles não poderão realizar atividades relacionadas a operações financeiras, mercado de valores, seguros e outras que podem ser consideradas atividades específicas. É unipessoal também, como se indicou anteriormente, esse tipo de empresa pode constituir com um sócio acionista, ao contrário das estruturas tradicionais explicadas anteriormente, e que requerem no mínimo dois participantes. A representação legal recai sobre uma única pessoa e ela não precisa figurar como o gerente, que seria o administrador ou o presidente da empresa, que seria o CEO, como estabelece nos tipos tradicionais anteriores, mas se recomenda que se separem essas figuras. Ainda sobre as características jurídicas aqui, as ações estão livremente disponíveis, são negociáveis, podendo ser por meio de uma nota de cessão, né? Aqui a gente costuma fazer um contrato de cessão de cotas, por acordos parasociais, podem ser realizados para limitar ou estabelecer regras para a transferência de ações por um período de até 10 anos, ou seja, uma cláusula de preferência mais específica, né? Um período maior dessa preferência, da transferência das cotas, também pode ser inserido num período de até 10 anos. Essas empresas podem ter ações ordinárias ou preferenciais. O capital social das SAS não existe um mínimo, então você pode definir um capital mínimo da empresa, mas não é obrigatório
E existe o direito de inspeção. O acionista pode solicitar e revisar as demonstrações financeiras no mínimo 5 dias antes da data em que será realizada a assembleia para discutir os assuntos relacionados. Aqui o processo de constituição reserva por nome, a elaboração do estatuto, a constituição feita com a contribuição de bens imóveis que requeram a escritura pública, a sociedade deve ser constituída por escritura pública perante um notário público, né? Mesma coisa que ocorre aqui no Brasil. A inscrição do registro da empresa no registro de superintendência, na superintendência de valores imobiliários e seguros, obtenção do cadastro único de contribuintes, que é o RUC, seria equiparado ao nosso CNPJ. E se a constituição foi feita com aporte em dinheiro, a conta da empresa deve ser aberta e o valor depositado em um período de até 24 meses, né, que seria a integralização. Por fim, os aspectos laborais das empresas. No Equador, é previsto o pagamento de contribuições ao Instituto Equatoriano de Previdência Social de 11,15%. É também previsto o pagamento de fundos de garantia. Existe a figura do 14º salário, então 13º e 14º salário. Existe a liquidação de lucros aos trabalhadores, ou seja, eles têm direito a uma pequena parcela dos lucros. O cadastro de trabalhadores estrangeiros é necessário no Sistema Único de Trabalho, caso o colaborador seja de outro país, e o cadastro do contrato de trabalho no Ministério das Relações de Trabalho. Isso é uma figura que confunde, às vezes, os investidores estrangeiros. Cada país possui um Ministério do Trabalho, às vezes com atuações diferentes, às vezes o Ministério do Trabalho funciona como uma secretaria e a Direção de Trabalho funciona como o que seria o nosso Ministério do Trabalho, sem confundir com o Ministério Público do Trabalho, que já é um órgão de fiscalização legal. E, por fim, é isso. Espero que tenha contribuído para o empresário que tem interesse de expandir para o Equador. Se existe alguma dúvida sobre as questões apresentadas aqui, nós contamos com os nossos colaboradores no Equador que podem auxiliar e, por mais complexa que sejam essas dúvidas de instauração das empresas, e inclusive participar de todo o processo de expansão. Gostaria de agradecer ao Conselho Brasileiro de Empresas Comerciais Importadoras e Exportadoras, à Câmara de Comércio Paulista Chilena pelo convite, e a Monte Group Legal Consulting, que é o coletivo de advogados com atuação em todas essas bandeiras apresentadas. Eu deixo o meu contato, Francisco C. Vieira, da Chagas Vieira, no caso, meu e-mail, francisco.vieira@montegroup.com, na forma que está na tela. Esse é o nosso colaborador que atua no Equador, advogado, e a gente fica à disposição de vocês para eventuais dúvidas ou requerimentos. Vou abrir espaço para alguma dúvida sobre a apresentação e quem quiser apresentar pode ficar à vontade. Ok, obrigado. Então, encerrando o webinar, obrigado pela participação de todos.